caros amigos e amigas, agradeço a oportunidade desse encontro e o nosso tema nos remete a iniciar pela questão 627 de O Livro dos Espíritos. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Têm eles mais alguma coisa para ensinar? Resposta: o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e com o lugar. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. Nossa missão é de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância, cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus, e por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Pois bem, pessoal, aqui nessa questão 627, nós vamos observar que ela nos remete à autonomia, a Jesus e os seus ensinos, ao Evangelho, à missão dos espíritos superiores com relação à doutrina espírita. Esse ensino que vem ou advém do Evangelho de Jesus, a necessidade da interpretação correta sem periferia, indo direto ao ponto e não permitindo que o ensinamento e a demonstração da lei de sua prática, obviamente, sejam apresentados em sentidos falsos ou falseados. Nós estamos vendo ao nosso redor os cristos e os falsos profetas surgindo. É comum falar-se o nome de Deus e práticas que vão atentar contra a vida, contra a saúde, ou até aqueles que vão exterminar os seus semelhantes, aqueles que estão ali convivendo em famílias. Pois bem, o nosso encontro de hoje nós vamos buscar refletir sobre Jesus e a revolução moral? Ou será que o próprio Jesus é a revolução moral? Ou Jesus uma revolução moral? Pois bem, nosso encontro dessa noite busca checar se de fato a revolução moral estava presente no ensino do Cristo. Então vamos apresentar para vocês o nosso plano de trabalho. Nós falamos da questão 627 e queremos saber, estudando o Livro dos Espíritos, todas as obras, as revistas espíritas, o Evangelho, se a doutrina dos Espíritos é, de fato, a doutrina de Jesus. Se a doutrina dos Espíritos for a doutrina de Jesus, nós devemos indagar: a doutrina de Jesus, de fato, liberta a consciência? Jesus é o perfeito modelo? Ou era mais um encarnado na Terra, sentia como nós,
e é possível medir a Jesus com a nossa régua. A doutrina de Jesus, ela é consoladora? Qual o projeto evangélico de Jesus? Então é preciso saber se Jesus, quando veio, eliminou o intermediário. Assim, ele libertaria as consciências. Se ele é o modelo perfeito, ele tem que ter aliado ação e discurso. Sua doutrina, ela certamente deve ter tido caráter de consolador, e ele inclusive irá prometer um outro consolador que já aprendemos é a doutrina espírita. Qual será então o projeto evangélico de Jesus? No nosso trabalho do encontro, nós vamos começar buscando a ideia desse projeto evangélico de Jesus para responder às demais indagações. É preciso investigar e eu vou então apresentar que a nossa ideia é saber se na doutrina de Jesus nós vamos encontrar esse tema, que é o tema da noite de hoje, a transformação do indivíduo pelo próprio indivíduo. Jesus propôs que o indivíduo transformasse a si mesmo. Assim sendo, nós vamos falar brevemente de Ernest Renan e o herói, Nietzsche e o idiota, a moralidade religiosa e a moralidade cristã, um grande paradoxo, o reino de Deus, a autonomia moral e a conclusão. Que nós possamos atingir os corações amigos e amigas, que nossas palavras possam surtir algum efeito de também transformar a visão e a ótica, talvez enviesada, de uma compreensão mais primitiva da relação do indivíduo com Deus e da nossa própria relação com esse grande Espírito que deixou um legado a todos nós, chamado Jesus. Então, começo falando sobre um termo trazido por Ernest Renan. Ele vai dar um título para Jesus. Ele vai dizer que Jesus é o herói. Vamos ver que herói é este que Renan nos traz. Para lembrar a todos, ele foi um pensador francês, estudou o cristianismo do ponto de vista histórico, teológico, filosófico, dedicando boa parte da sua vida a esses estudos, e foi ele que denominou Jesus como o herói da paixão. Kardec dialoga com Ernest Renan nas revistas espíritas. Há essa frase onde Ernest Renan dirá: é agora o incomparável herói da paixão, o fundador dos direitos da consciência livre, o perfeito modelo que todas as almas amarguradas que sofrem hão de estudar para se fortificarem e consolarem. Será que essas características todas daquele que traz a ideia da consciência livre, é o fundador dos direitos dessa consciência, aquele que é o perfeito modelo, e todo aquele que precisa ser consolado, busca estudar aquele evangelho para ficar forte e se consolar. Será que ele é apenas um herói da paixão, cujo objetivo então seria terminar crucificado na cruz, como dito pelas religiões ancestrais, dando sua vida para nos salvar? Parece pouco, parece pequeno. Parece pouco e parece pequeno para todo aquele que vai estudar o Evangelho e perceberá que ali há um verdadeiro projeto evangélico, onde se apresenta um indivíduo em permanente estado de alegria, aquele
que exemplifica uma prática cotidiana de doação de amor. Aquele que busca retirar as pessoas das experiências banais da realidade. Aquele que veio com o objetivo profundo, saindo da periferia, saindo dos equívocos atávicos, onde que é necessário perceber que o objetivo é transformar o enfoque, o jeito de ver os nossos valores como indivíduos em relação àquilo que nós consideramos como objetivo existencial do nosso cotidiano, nosso materialismo de cada dia. Então, nós temos diante de nós esse verdadeiro projeto evangélico, que vem através de propostas, por isso há um planejamento estratégico. A proposta é que você que quer segui-lo, andar no Cristo, que vá além das meras esferas sociais da relação do dia a dia, a relação pública, a política, a econômica, onde nós só temos o interesse pessoal e nós estamos distantes de uma vivência completamente harmoniosa. A proposta do Cristo é que cada um possa estabelecer relação interpessoal verdadeira. A verdadeira relação interpessoal, ela tem que transpor o caráter material, puramente pessoal, do interesse umbigal, do interesse do próprio desejo, da satisfação das próprias paixões, onde a gente passa por cima de tudo e todas para garantir o sucesso de todos os desejos, sejam eles os mais vis ou os mais baixos, sejam ele qualquer que seja, que nos leve para o nosso estado primitivo, onde o instinto vai suplantar a razão. Não importa. Somos assim no dia a dia. E a proposta do Cristo é diferente para cada um de nós. Nós precisamos superar. Mas a ideia é, se eu sou imperfeito, como eu vou conseguir atingir esse objetivo? Jesus demonstrou. Você não percebeu em Jesus reação quando lhe era feito um ataque. Ele era não reativo, ele não respondia aos estímulos agressivos externos, ele sempre mantinha um estado permanente de comunhão com o divino. Ele estava em comunhão com o Pai. E qual é a época que ele se encarna? Qual é a lei vigente da época? Olho por olho, dente por dente. E o modo de ação, de agir de cada um é reagindo. Conforme a ação do outro para comigo, eu vou reagir. Não é? Eu vou reagir de forma mais contundente. Fez mal a mim, farei mal ainda pior a você. Como atingir esse objetivo? Não sendo reativo, não respondendo ao estímulo agressivo externo, mantendo o processo de comunhão com o divino, exemplificando. E se você segue esse exemplo, qual que é o resultado? Jesus te ensinou a transmutar, a modificar, a transformar afetos ressentidos numa experiência de abertura para o outro. Você tentou ouvir o outro, você tentou compreender o outro, você tentou entender o momento do outro, você tentou entender se aquilo era um espírito primitivo que está convivendo com você. Se lá naquela época nós não tivemos essa possibilidade de assim compreender, de fato, agora nós precisamos compreender, porque se é essa a missão dos espíritos, nós temos que estar no número daqueles que praticam e compreendem as leis divinas. Nós não podemos estar no grupo dos orgulhosos e dos que serão os hipócritas que serão desmascarados. Nós estamos vivendo uma atualidade em que os hipócritas estão sendo desmascarados em todas as situações, sejam religiosas, políticas ou nas inter-relações pessoais, públicas, do dia a dia e do cotidiano. Máscaras estão caindo.
Se há entre todas essas nossas questões colocadas um abismo entre Jesus ser apenas um mero herói da paixão, com todas as qualidades que o Renan coloca a Jesus e que nós não retiramos nenhuma, mas nós ainda vamos encontrar mais. Nietzsche, um filósofo nihilista, apresentará Jesus como sendo visto por aqueles do seu tempo como um idiota. E é preciso então recordar qual é a pedagogia do mestre. Porque quando, num diálogo com o jovem rico, ele é questionado e a pergunta começa: bom mestre. E naquele momento, Jesus, identificando as qualidades do bom, aquele que nós sabemos pelo livro dos Espíritos como entende a caridade, benevolência para com os outros, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, ele diz: bom, só o Pai. Ele rechaça o título de bom, mas ele atrai para si o título de mestre. E como um mestre se expressa, como o mestre ensina, como esse mestre em especial educa. Ele apresenta verdades interiores. Essas verdades interiores não vêm acompanhadas de conceitos lógicos, demonstrativos, porque, segundo a questão 627, ele frequentemente ensinava por alegoria, por parábolas, porque ele falava de acordo com o intelecto daquele indivíduo encarnado naquela época. E ele tinha, nesse momento que estava ensinando, na sua pedagogia, interesse em persuadir o seu interlocutor, como nós vemos hoje, havia total desinteresse na persuasão do interlocutor. Ele apenas semeava. E ele vai até ensinar sobre isso. Ele conta a parábola e ensina como deve ser interpretada a parábola. Aquele que semeou, onde cai a semente. O semeador é ele. Então, aquele semeador que semeia daquela maneira, ele tenta persuadir o interlocutor ou ele aguarda o interlocutor assimilar o ensinamento, ou seja, tornar-se uma terra boa, fecunda para os ensinamentos, e não usa aquela dialética discursiva racional. E é a partir daí que se construirá essa ideia do idiota. Mas não o idiota vulgarmente conhecido como hoje, onde Nietzsche vai escrever que a vida acaba onde o reino de Deus começa. Ele também vai trazer o significado do termo grego idiota naquele sentido original, que seria uma pessoa indiferente aos valores estabelecidos usualmente pela sociedade, civilização ou coletividade humana, por não compactuar com as circunstâncias que envolvem a realidade cotidiana. Será que de fato Jesus era um indiferente? Será que de fato nada ao seu redor interessava? Ou se era assim, que aqueles que estavam ao seu redor, quando ele surge com os seus ensinamentos, é assim que ele então é analisado? Essa é a ideia de Nietzsche quando vai falar desse tema. Por que ele seria um idiota? Primeiro porque ele surge apresentando um reino de Deus possível, simples e que é atingido sem intermediário. Vai trazer a ideia de uma experiência de relação com Deus, não como uma instância fora do mundo concreto, mas ali no seu ensino tem a conjugação de mundo material e mundo espiritual, afasta toda a periferia, que é o caractere do juízo final. Então ele vai apresentar de um modo diferente. É preciso conjugar todo o ensino de Jesus para compreender
que ali ele não possui esse discurso escatológico. Ele, quando rechaça um título de bom, que era o que todos aqueles doutores da lei, fariseus, buscavam para si, mostrando que estava jejuando e todo mundo tinha que ver. Todas as ações eram para que outros vissem e não algo que era somente entre ele e o Criador, ou seja, algo intrínseco, interno. Então Jesus, quando afasta o título de bom, ele já de plano afasta o conceito moral daquele tempo, que era a moral religiosa. Ele vai fazer um contraponto. Ele vai dizer que existem verdades interiores e verdades exteriores. Tanto é verdade que eu recordo, ele dirá a certa altura: misericórdia quero, não holocaustos. Então ele não queria o sacrifício de pessoas, coisas e animais. O sacrifício é da própria criatura. E o sacrifício é incluir o outro. Incluir o outro. Esse é o maior sacrifício. Viver em fraternidade e solidariedade. Compreendendo o outro. Perdoando o outro quando o outro faz o mal. Sendo indulgente, sabendo que o outro é imperfeito. E quando aquela imperfeição é a imperfeição que pisa no teu calo. Então, por isso, a princípio ele é um idiota. Mas nós já vamos perceber que também ele não ficará nesse nível, porque nós vamos entender que nem é o herói, é muito mais que isso, mas também que não é um simples idiota alheio. Havia, de fato, um planejamento, tinha um projeto estabelecido no seu roteiro evangélico. Então é aí que nós vamos, então, falar um pouco sobre esse verdadeiro encontro de ideias. A moralidade cristã, que é a que Jesus vai ensinar, contrapondo a moral religiosa, que era aquela moralidade externa ensinada àquela época. Jesus, então, vai viver, vai demonstrar, vai agir como um espírito livre. Ele vai ensinar conforme a ordem moral estabelecida? Não, não vai. Apesar dele dizer, não vim destruir a lei, ele separou o que era lei humana do que era lei divina. Das leis mosaicas, daquele conjunto de 613 regras, ele vai deixar apenas os mandamentos divinos. E nessas leis divinas ou naturais, ele fará um resumo. E esse resumo abarcará toda a lei e os profetas, como ele vai dizer. Então ele ensina segundo essa moral de espírito livre, uma moral cristã. É aquele que não se permite oprimir. Ele não terá nenhum opressor. Ele não se prenderá às coisas fixas. Ele, de fato, representa ser o indivíduo que vai se propor a criar valores novos, fora de seu tempo, fora daquela tradição cultural vigente, fora da sua época. E como não esperar isso de um espírito avançado, né? Ele vem de longe, onde, com certeza, a ciência, física, biologia, todas essas ciências materiais que nós conhecemos aqui, ele está anos-luz à frente. Ele vai propor uma experiência com Deus, onde vai se distanciar daquela tradição judaica, aquela experiência com Deus trazidas pelos judeus. Aqueles judeus que trouxeram as grandes informações a partir de Abraão, o hebreu, aquele que atravessa o rio, falando do Deus único, eles vão depois se perder no orgulho, na vaidade, na hipocrisia. E Jesus propõe uma experiência com Deus fora dessa tradição. Fora de uma tradição que foi desgastada por ritos, por formalidades
e pela casta sacerdotal. Ele vai propor um Deus Pai. Ele vai propor não aquele que tem personalidade humana, aquele que é medido com as nossas réguas, né? Ele vai dizer que Deus Pai não é uma personalidade transcendente ao mundo, onde nós vamos alcançar uma relação através do ritual. Lava a mão, come essa comida, não come aquela, faz isso num dia, não faz no outro. Não, ele propõe uma outra ideia. Conta várias parábolas: dracma perdida, ovelha perdida, parábola dos talentos, parábola dos 2 filhos. Apresenta um Deus em que é possível estar em uma experiência alegre com esse Deus, vivendo sentimentos afirmativos que vão nos afastar qualquer tristeza, depressão de nós mesmos, com as nossas imperfeições, nosso dia a dia. Estamos muito preocupados com o mundo, com as coisas materiais, com o que fazem para nós. Nós deixamos nós nos envolver nisso. Nós pagamos na mesma moeda, nós atuamos pelo olho por olho, dente por dente, e aí nós não vivemos numa relação em que a alegria e a alegria estará presente, afastando tristeza, depressão, qualquer coisa do tipo. Então, o Deus que é apresentado por Jesus, ele permite uma convivência muito alegre, próxima, porque ele vai nos ensinar que todos são filhos de Deus. É que o amor crístico vai viabilizar nascer sentimentos dessa comunhão com Deus. Então, esse amor crístico é porque o Cristo está em cada um de nós. Cada um tem essa centelha e será, querendo ou não, um Cristo. Porque cada um unido ao Pai é igual a todos. Então, todos serão iguais, porque todos são filhos de Deus. Ele não vai pregar um Deus em que nós, cada um de nós, tenhamos com essa divindade uma dívida moral. Não temos. Nós não precisamos preocupar-nos com isso. Conforme Jesus, ninguém tem que quitar nada com Deus na história da redenção. Você vai aprender isso. Filho pródigo, ovelha perdida, dracma perdida. O evangelho do Cristo, essa proposta pedagógica, essa forma que ele mostra que é a correta do relacionamento, ele não só fala, ele vive. Jesus viveu e morreu como ensinou. Então, qual que é a lição desse mestre? Se nós pudéssemos definir numa expressão, ele ensinou como se deve viver. Como se deve viver. Nós devemos viver praticando o evangelho. Se ele é o modelo e guia, comportamento e exemplo do Cristo. Como é que ele agiu diante dos juízes, dos seus acusadores, daqueles que fizeram escárnio com ele? Ele resistiu? Não, ele se entregou, inclusive. Ele não resistiu. Ele não se deixava oprimir, repito. Ele não fez nenhuma defesa do direito, até porque o que tinha para ser acusado esse, que para uns foi o idiota, para outros foi o herói, para outros até foi Deus. Diante do pior, o que acontece com ele? Serenidade, ele sofre o pior, coisa que por hora eu acredito que nenhum de nós estejamos em condições de sofrer. Ele mostrou, vivenciou o amor para todos aqueles que lhe ocasionaram o pior. Vamos ter a notícia do mundo espiritual que ainda na cruz ele pede aos seus emissários para ir ao encontro de Judas, que acabava de suicidar. Ele não estava preocupado com ele. Ele tanto não estava preocupado que ele diz que não tinha nada a perdoar, mesmo pregado na cruz. Ele vai dizer: Pai, perdoai-vos, porque eles são todos ignorantes. Será que a gente aprendeu alguma coisa? Será que esses 2000 anos nos serviu para ensinar, para sairmos dessa ignorância? Porque se alguém imaginar que Jesus veio para ser instrumento de reparação moral da humanidade, está totalmente equivocado. Esse sentido
é deturpado. Não leia isso nos evangelhos, porque essa não é a mensagem. Não é. Essa não é a mensagem. Jesus deu uma mensagem muito diferente. Leia o evangelho. Ninguém vive a vida do outro. Ninguém repara pelo outro. Ninguém espia pelo outro. Mas aí ele sofre uma morte que foi vil, foi violenta, ignóbil, que era o tipo de morte destinada a todo aquele que era pária da humanidade, inimigo da humanidade, os piores criminosos, a crucificação. Então, qual que é o sentido desta morte? Nós chegamos então à vivência desse grande paradoxo que até hoje nós percebemos que faz a diferença para muitos na compreensão do Evangelho, da lição crística, da lição desse modelo guia. Porque nós vamos, daquele momento, vamos pensar em tudo que Jesus fez, vivenciou. Ele está na cruz. Quem foi esse que morreu na cruz? É o Messias? É o enganador? É o herói? É o idiota? O que aconteceu? O que foi isso? Por que dessa forma? Por que essa morte? Se ele fez cego enxergar, coxo andar, qual o sentido, qual a razão de tudo o que ocorreu? E quem era o inimigo, né? Porque todos ali já vão buscar o inimigo. Quem é o inimigo? Mas como Jesus viveu? Como é que ele praticou? Qual o seu projeto evangélico? Ele vai mostrar que não havia inimigo, ele perdoou. Todos são ignorantes. Então ele diz que, aliás, minto, nem perdoou. Ele disse que não tinha nada a perdoar. Ele fala para o pai perdoar. Fala, pai, ele advogou para todos aqueles que fizeram mal para ele. Ele mostrou que o evangelho não é vingança. Ele não é vingativo. O evangelho é acolhimento, porque ele ensina e pratica o perdão das ofensas, no seu mais alto grau, na cruz, crucificado. O que a morte de Jesus vai ensinar? Ah, salvou. Equívoco. Jesus ensina liberdade. Ele morre na cruz por uma ideia. E ele plantou essa semente. E essa semente poderá cair na pedra, poderá cair aonde os pássaros vão levá-la, mas muitas dessas sementes foram plantadas em terra boa. E toda semente plantada em terra boa vai germinar. Talvez precisa da condição, talvez precisa da lua, da água, do tempo, do ciclo, mas ela germinará. Então ele ensina a liberdade. Ele mostrou que ele, Jesus, era superior sobre todo e qualquer ressentimento. Então nada que ninguém pudesse fazer a ele lhe oprimiria, mudaria a sua ideia de estar no estado de permanente alegria. Ele não tinha ressentimento, mas ninguém aprendeu. Se Jesus ensinou que todos são filhos de Deus, muitos seguidores hoje no século XXI proclamam ele como o único filho de Deus. Muitos, como a gente até já falou aqui hoje, já o tornou Deus. Para nós os espíritas é um irmão que está num patamar muito além em escala evolutiva do que cada um de nós. Mas nós passaremos por lá. Também alcançaremos. A ressurreição não houve. Jesus, ele tem uma aparição tangível. Mas por que não houve, né? Porque Jesus não precisa de evento místico. O seu ensinamento está além, sua autoridade moral mostra que ele não precisaria de evento místico. E ele dá uma lição que, para nós nos conectarmos com Deus, é preciso praticar o que ele nos ensinou. Porque o que ele ensina? Como se conectar com Deus. O discurso dos evangelhos, mal interpretados, não estabelecem para nós essa conexão, e muitos, os falsos cristos e os falsos profetas, os fariseus, os hipócritas, não permitem
que outros façam. E eles assumem para eles o direito sagrado de só eles podem interpretar. O Espiritismo está levantando a mãozinha, nós estamos interpretando aqui. A ação divina nunca derroga o livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus estabeleceu leis naturais. E Ele é o primeiro que se sujeita às leis naturais. Então Ele não derroga. Criou o espírito imortal, o que perece é a carne. Nós temos a eternidade para nos tornarmos espíritos puros conectados com Deus, praticando a lição deixada por Jesus. Deus não deu filho nenhum para remir pecados de ninguém, porque isso vai negar o evangelho. Você está colocando um Deus em forma humana. Você está colocando um Deus irado dos exércitos, que não, vou acabar com a terra e agora vou aplicar aqui uma mágica e vai desaparecer a raça humana. Não, nós estamos evoluindo. Ele trouxe um professor, um mestre para ensinar. Jesus disse, não sou bom, bom é o Pai, que mandou a mim para vir cá e vir aqui e ensinar a cada um de vocês. Mestre, ele disse é um mestre. Não faz sentido. Nós matamos Jesus antes e nós ainda o matamos Jesus hoje. Naquela oportunidade nos ensinou e aboliu qualquer conceito de culpa, negou que exista qualquer distância entre o ser humano e Deus. Ele mostrou como viver em unidade com Deus. Mais do que isso, ele viveu em unidade com os seus semelhantes daquela época. Ele não renegou nenhum. Você pega 12 personalidades humanas estavam presentes ali com o Cristo. Esse é o evangelho que ele nos ensinou. Ressurreição e imortalidade não é recompensa, porque morte é evento natural, uma ponte, uma passagem, ressurreição, de fato, não existiu. Jesus não precisava de nenhum evento místico para nos fazer compreender que é chegado o reino de Deus, que nós temos acesso ao reino de Deus, porque ele não está acima do mundo, ele não está fora de nós, não está fora da terra, ele está dentro de nós, segundo Lucas capítulo 17, versículo 21. E o que é esse reino de Deus? Um estado de coração? Nada que nós possamos estar aqui esperando como prêmio. Vou fazer isso para ganhar o reino dos céus. Não vai ganhar nada. Não possui ontem para esse reino dos céus. Não possui depois de amanhã e nem virá daqui a 1000 anos. Não tem juízo, não tem nada disso. Conversa mole, estão te enganando. Para de ficar ouvindo quem você não deveria ouvir. Ouça o Cristo. O reino dos céus é experiência, uma experiência de um coração. E o reino de Deus está em toda parte, porque em toda parte está um coração, mas não está circunscrito a lugar nenhum, porque não há céu, não há inferno. Essas são as questões do livro dos Espíritos, que eles vão dizer, não há lugar circunscrito no universo para que nós tenhamos penas eternas ou gozos eternos. Não, nós estamos em completa evolução. Nós temos a escala dos espíritos, dos mundos. É isso, precisamos entender melhor. O reino dos céus é uma experiência pessoal, intransferível, desvinculada de qualquer moral estabelecida externamente. Aquelas ordens e castas sacerdotais que até hoje pagam esse tipo de moral, que é uma moral externa. Não, Jesus trouxe uma ideia de uma moral que está interiormente. E o reino dos céus, ele é a partir dessa moral, quando ela vai desabrochando e que você então começa a manter uma sagrada experiência pessoal, individual, intransferível com o Criador, com Deus. Então, não vamos esperar um reino de Deus para além, para cima da humanidade, que vai julgá-la. Vem para a direita, vai para a esquerda, um velho de barba. Estamos medindo um Deus como um rei da terra, um rei, uma realeza humana. Nós já aprendemos que não é isso. Há uma realeza divina. Jesus já disse, o reino não é desse mundo. Então, nosso reino de Deus, que está em todo lugar, mas não está em lugar nenhum, é uma sagrada experiência individual. Não espere algo acima da humanidade. O céu eterno, ele pode ser sentido por qualquer um de nós.
É só você se compreender de modo diferente. Você é espírito, então tem que ter uma nova compreensão da sua existência. E para isso é preciso esquecer o ontem. Não tem culpa, não tem expiação. Hoje, atualidade. O reino de Deus não tem amanhã, não tem depois de amanhã, não tem daqui a 1000 anos, nem ontem. Faça o reino de Deus agora. O reino de Deus agora é gerar um novo comportamento. Livre, sem rancor, sem medo. Principalmente diante de condições adversas. Porque a gente pode estabelecer uma conexão com Deus quando está tudo bem. Mas e aí? Na hora que chega a doença, a morte, a incompreensão, perda do emprego, enfim, governos estranhos, como é que nós vamos agir? Então nós vamos então vibrar para nos mantermos naquela outra conexão, naquele outro estado, deixando a vida material para o cotidiano, e nós vamos então voltar-nos para o divino, buscar o propósito da nossa encarnação. Jesus e o reino de Deus, uma vivência plena, fora do tempo, de amor e de renúncia, e renunciando de fato a todo e qualquer ressentimento. Nós precisamos aprender com ele. O seu ensino moral aboliu o que levou Jesus para a cruz. Ele aboliu o intermediário. Então, quando aboliu o intermediário, acaba o poder. Nós estamos vivendo uma época de pandemia e pessoas querendo abrir o templo porque acabou o dízimo, a contribuição dos associados, não é? Então, será que o objetivo era, de fato, trazer a palavra? Jesus nos ensina a autonomia moral. Eu penso que quando ele ensina a alegria da comunhão com Deus e com as pessoas, ele retira o poder concentrado na mão dos sacerdotes, porque então não tem rituais, não preciso de intermediário na minha relação com Deus, o que o outro faz eu não vou pagar na mesma moeda, eu não vou ter que contribuir com isso, com aquilo outro para me manter um relacionamento com Deus. Esse relacionamento é entre eu e Deus através do meu sentimento. Ele ensinou autonomia. Nós não carecemos de nenhum intermediário. Não precisa de mim, eu não preciso de você, Deus não precisa de nenhum de nós. Ele precisa que nós nos relacionemos com Ele diretamente. Cada um é responsável por suas próprias obras. Esse é o ensinamento. Cada um segundo suas obras. Então, se é segundo suas obras, por que eu preciso de intermediário? O intermediário, ele vai responder pela obra dele. E a minha? E a minha eu vou terceirizar? Mas se a cada um segundo suas obras eu preciso do intermediário, o intermediário é que faz por mim, eu nunca vou fazer nada? Então como é que eu vou ficar? Não faz sentido, não tem lógica, não tem razão nem bom senso. Se o reino de Deus é interior, há uma negação explícita e formal da igreja enquanto assembleia como realidade exterior. Você não precisa de templo. Estevão ensina, Deus não habita em templos de pedra. Estão abolidos os regramentos, as hierarquias e os intermediários. Somente a prática da vida possibilita alguém sentir-se divino, bem-aventurado e filho de Deus. Como? Vivendo em comunhão com Deus, praticando as leis divinas. Como nós vamos vivenciar isso no cotidiano? Tratando o outro como irmão. Nós vamos então fazer desaparecer essa distância entre cada um de nós. A distância social por cor, por sexo, gênero, opções sexuais, o que você quiser pensar aí que causa na mentalidade dos preconceituosos qualquer tipo de afastamento. Então tem que olhar para o modelo Jesus e se permitir conhecer-se a si mesmo, conforme a questão 919, e buscar uma reforma por meio da mudança dos seus conceitos, dos seus comportamentos, dos seus sentimentos. Amar e instruir. Mudança de sentimento, mudança de pensamento. Mas então, se depois de tudo que falamos, nós precisamos concluir que Jesus é o caminho. Qual é o caminho? Qual a psicologia que Jesus então está propondo segundo um espírito crístico que passa pela terra? Primeiro ensinamento, não ter ressentimento.
Só que eu só não tenho ressentimento quando eu resolvo não ter. Tem que ser uma decisão pessoal. Não se prender àquela coerção normativa da consciência pelo temor religioso. Bula, regra, promessa, comparecimento, dízimo. Tudo que estiver ferindo a consciência, e mesmo você quer fazer outras coisas, você quer ter experiências, e aí alguém fica te colocando uma culpa externa, Deus não vai bater na sua porta para cobrar essa ou aquela conduta sua. É você que vai estudar a si mesmo, as suas imperfeições e verificar o que nessa encarnação é possível aperfeiçoar e o que não é. E vai feliz sem culpa. Relacionar-se com o divino, emancipando-se da moral proposta pela classe sacerdotal. Então aqui nós estamos abolindo a ideia de igreja, de templo, de centro e de casta e de hierarquia. Não tem lá nas outras e não tem aqui. Nós não precisamos de intermediário para nos relacionarmos com Deus. Esse é o ensino do Cristo. Está nos evangelhos, quem fala o contrário é um mentiroso. E nós devemos nos conduzir por uma moral interna, não externa. Porque a moral externa provoca efeitos deletérios. As pessoas vão se reunir lá na porta do hospital, as pessoas vão matar entes queridos, as pessoas vão se locupletar por dinheiro, por prazer, por relações puramente materiais. Então externaliza uma moral, mas a máscara está caindo. Então é melhor a moral interna, que ela não vai ter esses efeitos deletérios, porque ela vai ser construída pelo próprio indivíduo, porque a cada um segundo suas obras. E assim, então, nós vamos experimentar desde já a eternidade, dentro desses limites que a carne possui, a matéria possui, o limite da vida que é finita. Nessa perspectiva, nós queremos crer que Jesus é a própria encarnação de uma revolução moral. E é por isso que a moral autônoma está presente no Espiritismo. A moral autônoma, ela diz que não há culto, não há rito, não há dogma, não há intermediário, não há nenhum livro sagrado, lugar sagrado, pessoa sagrada, templo sagrado, bula, regra para você se relacionar com Deus. Esquece o ontem, viva o hoje. Sua preocupação deve ser o próximo segundo, se você quer fazer uma revolução na sua própria vida. Então, era isso que nós tínhamos a falar sobre Jesus e essa revolução moral. Espero que vocês tenham compreendido a nossa proposta, as nossas indagações, as reflexões, talvez mais indagações do que respostas. Não temos respostas para tudo, mas nós estamos aqui levantando o nosso dedo e buscando interpretar esse rico evangelho, esse manancial, essa fonte que é a segunda revelação à luz da doutrina espírita. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.